Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É uma alegria imensa nos encontrarmos neste canal, um canal de bênção, um canal que Deus nos deu para conduzir a sua palavra ao nosso coração. E eu sempre começo nesse clima. Eu sou Risolene Muniz e vou levar para vocês, a partir desse instante, a nossa reflexão. A reflexão que nos faz conectar com Deus através desse programa Conexão Cristã, um programa desenvolvido pela Web TV Adonai JP. E é nesse clima de alegria, de gratidão a Deus, que aproveito para dizer ao Senhor que muito obrigada, Senhor, por me usar como condutora da Tua Palavra, como uma pessoa que vai levar a Tua Palavra para este meu amigo e esta minha amiga que está aí do outro lado. Que o Senhor abençoe a você, que Ele abra as nossas mentes, a nossa alma, o nosso coração, para que o Espírito Santo possa nos ligar aos céus nesse momento, para que Deus fale comigo e com você. Amém? E para começar, vamos falar do nosso tema de hoje. O tema de hoje é um lugar de transformação. Olha só, um lugar de transformação. E o livro da Bíblia que irá nos conduzir na reflexão desse tema está no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 12a e versículo 14. Êxodo, capítulo 33, versículo 12a e versículo 14. Eu convido a você, neste momento, a abrir a sua Bíblia e a compartilhar comigo desta palavra. Amém? Êxodo 33, já marquei aqui para a gente não perder tempo, versículos 12a. Moisés roga a Deus a sua presença. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E no versículo 14, Deus diz a Moisés: Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Veja como Deus responde de forma tão simples, mas tão evidente, de forma que faz com que Moisés perceba que naquele momento ele pode conduzir o povo de Deus, que foi tirado do Egito e agora caminha no deserto. E Deus diz que estará com ele, que ele estará com Moisés e com aquele povo, e que ele fará subir aquele povo à terra prometida. E eu aproveito para lhe fazer uma pergunta nessa noite. Em que posição você está? Em que situação está a sua vida? Você está na posição que você almejou, que você lutou? Esta posição é realmente a posição que Deus quer para você? Esta situação que você está vivendo está difícil? Ao contrário de muitos que estão bem posicionados, estão confortáveis na situação em que está. Mas a vida da gente não é uma linha reta. Ela tem ondulações, ela tem variações. E acontece que nessas variações, nessas mudanças, nós muitas vezes nos perdemos. Nós muitas vezes não compreendemos que Deus está conosco. Independente do lugar, Ele está conosco. A minha pergunta para vocês sobre em que situação está a sua vida
É porque essas mudanças, elas são fases. E as fases, elas não são fáceis de passar. É como um jogo. O jogo a gente começa com aquelas fases fáceis, que é agradável, mas a gente já acostuma com aquela fase e aí vem uma outra que é mais complexa. E assim a gente vai de fase em fase e essas fases elas vão ficando mais complexas. Na nossa vida, ela não é tão semelhante como um jogo, porque há fases na nossa vida em que a gente, independente de querer ou não, ela independe da nossa vontade. Nós precisamos mudar de fase. E quando Deus nos conduz por um caminho novo, por um caminho diferente, é natural que a nossa primeira reação, ela seja de questionamento. Mas meu Senhor, eu estava tão bem aqui, por que tu me desalojaste? Por que eu saí daquela igreja que eu amava tanto? Por que aquilo aconteceu? E aquela situação diferente, difícil, ela passa a tirar sua atenção de Deus. Ela passa a lhe desviar do caminho que Ele está querendo lhe conduzir. É uma rota diferente. É um caminho novo. E este caminho novo, você começa a se questionar muito mais do que isso, a duvidar da presença de Deus em sua vida. Eu digo a você, mas isso acontece comigo, isso acontece com todos os cristãos, com todas as pessoas. Porque a partir do momento que a gente sai de uma fase de conforto, nós estávamos naquela situação confortável, um trabalho que nós já sabíamos conduzir, um momento, uma situação que nós já sabíamos como começaria, como terminaria. Mas agora a situação mudou, não é mais o mesmo cenário, não é mais a mesma situação, não é mais o mesmo lugar. Mudou. E a mudança causa, além do questionamento, além da dúvida, causa medo. Medo do novo. Medo das coisas que virão ou que não virão. Vem logo na mente, será que vai dar certo? Eu não estou preparado? Eu não sabia que seria desta forma. Eu queria que permanecer naquele mesmo lugar, naquela mesma situação, porque eu tenho medo de sair. E aí eu começo a murmurar. Muito pior do que o medo, muito pior do que o questionamento, diante do nosso Deus, diante daquele que sabe todas as coisas, daquele que pode tudo, é a murmuração. A murmuração, ela faz com que a gente vá perdendo a nossa fé. Nós vamos nos tornando pessoas desagradáveis, pessoas chatas, pessoas que tudo murmura. Murmurar é você estar insatisfeito constantemente. É natural que na transição, que na mudança, você fique com dúvidas, você questione. Mas eu digo neste momento, quando o Senhor, Ele nos tira de uma posição, Ele nos conduz a uma rota, a um caminho diferente, é porque Ele sabe que chegou o momento da transformação. Chegou o momento de nós mudarmos, sairmos do conforto. E por mais difícil que isso pareça, porque o primeiro pensamento que vem é:
eu não sei para onde vou. Será que este lugar é o melhor para mim? E este lugar chama-se deserto. Esta transição, esta mudança, ela chega na fase do deserto. E o que é o deserto? O deserto é um lugar naturalmente árido, um lugar diferente de todos os ambientes e que normalmente nós estamos acostumados. Um lugar onde as coisas mudam, então temperaturas, atmosferas, situações em que você não está acostumado. Situações desconfortáveis. E parece no nosso pensamento que aquele deserto ele não tem fim. Que aquele deserto ele está se prolongando muito tempo, essa fase de sua vida, ela está muito difícil. E que aquele é o seu destino final. Deixa eu te dizer uma coisa maravilhosa nesta noite. Não é o nosso destino final. O deserto não é o destino final. O deserto, na grande maioria das vezes, ele é a condução de Deus para que nós possamos refletir. Ele nos conduz por esse caminho diferente, por essa atmosfera complexa de dúvida, de medo. Não que Ele queira que nós tenhamos medo, mas Ele quer que nós paremos e que nós comecemos a refletir naquela primeira pergunta que eu lhe fiz. Em que lugar você está? Este lugar é um lugar que está te conduzindo à presença do Senhor? Ou este lugar ele está te afastando das coisas e da presença de Deus? Reflita sobre isso. É neste deserto, é neste ambiente que o Senhor quer que nós mudamos a nossa rota, mudamos o nosso pensamento, mudemos o nosso curso de vida. E esta mudança, ela é necessária. Porque o Pai que ama, Ele não vai deixar você por caminhos que não sejam caminhos do bem. Ele lhe traz para perto de si para mostrar que há um lugar melhor do que esse que você está. Que essa fase da sua vida passou e que uma nova fase está chegando e que você tem sim capacidade e que você pode ser e viver muito melhor do que essa situação em que você está vivendo. Porque há situações em que a gente fica de tão forma acomodado que acredita que aquela é a melhor posição. Mas veja bem, quando você para neste deserto solitário, porque o deserto ele é solitário, é você sozinho neste ambiente, envolto aos seus pensamentos, envolto os seus questionamentos. É aí que Deus te mostra de que ali, neste lugar, Ele está te preparando. Ele está moldando você. Ele está transformando o seu ser, a sua vida espiritual, de tal forma que você ainda não percebe. Porque quando a gente está no deserto, a gente não percebe. A gente não percebe algo que está, tudo mais que está ao nosso redor, porque é tão difícil, é tão duro, que nós não conseguimos ver além do ambiente árido. Eu falo para você nesse momento, a palavra que nós lemos foi justamente quando Moisés questionava quem iria com ele na condução do povo que ele tirou do Egito e agora andava naquele deserto. E a maioria, eu creio que você sabe, lembra que nós já conversamos sobre isto,
de que aquele povo caminhou 40 anos para chegar na terra prometida. E por que aquele povo precisou caminhar 40 anos? Veja a transformação que aconteceu com aquele povo. Aquele povo vinha de uma cultura de idolatria, de uma cultura pagã, de uma cultura completamente diferente daquilo que Deus tinha, o pacto que Deus tinha feito com Abraão e com a sua descendência. Aquele povo se corrompeu a partir do momento que a grande maioria nasceu, cresceu e viveu no Egito. E agora Deus precisa transformar este povo. Deus precisa mudar este povo. Deus precisa trazer este povo para si. E assim é conosco. Lembre-se que a maioria daquele povo ficou no deserto, um povo que murmurava, um povo que questionava, um povo que duvidava. Um povo que Moisés constantemente pedia a Deus misericórdia para que Deus não os destruísse ali no deserto, porque muitos deles tinham fé, buscavam a presença do Senhor. Eles rogavam a presença de Deus, mas outros não o faziam. E é assim hoje, neste momento, que o Senhor fala para mim e para você. Busque essa transformação. Entenda que ela é necessária. Entenda que você precisa, Deus precisa fazer com que saia de dentro de você o Egito. O Egito não pode ficar dentro de você. Aí você me pergunta, Isolene, o que é o Egito dentro de mim? E eu, minha querida, meu querido irmão, te digo, o Egito são as coisas, tudo aquilo que está nessa terra, neste mundo, que nos desconecta, que nos afasta da presença de Deus. O Egito são aqueles momentos, até mesmo objetos, são as coisas materiais que muito mais nos alimentam, muito mais nos traz conforto e prazer e satisfação do que as coisas de Deus. Isso é o Egito. O Egito é quando eu não busco mais a presença de Deus. Eu não clamo, eu não oro, eu não jejum, eu não leio a sua santa palavra, eu não me alimento, eu não busco continuar o meu pacto com Deus. E você acha que isso é o que Deus quer para as nossas vidas? Não. Um Pai amoroso, um Pai querido, um Pai zeloso, que é o nosso Deus, Ele não permite que nos afastemos dessa forma, porque a partir do momento que a gente se afasta dele, vai a glória do Senhor e tudo mais que é desse mundo nos mantém presos aos vícios, e aí começa o pecado e cada vez mais nos afastamos de Deus. O Senhor nos coloca no deserto para que a gente deixe para trás aquele velho eu. Eu sou um cristão novo, convertido, buscando a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu vou deixar aquele conforto material que me afasta de Deus. O sucesso que passou hoje não é mais. Aqueles velhos truques que eu conhecia, que eu fazia, que dava certo, as minhas respostas, hoje não valem mais.
Aquele ambiente familiar hoje não existe mais. Então eu preciso refletir e entender que este deserto é para o meu crescimento espiritual. É para o seu crescimento espiritual. Como eu disse anteriormente, ele não é o fim, ele é o começo. Eu vou ler e dividir aqui com vocês mais uma palavra que está no livro de 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. O que eu quero passando para vocês esse versículo é dizer que um deserto para o povo de Israel era um lugar comum. Um lugar comum de crescimento, de guerras, de dores, de vitórias, de alegrias. E veja que Davi, muito jovem, ele precisou ir para o deserto. E quem foi Davi? Um rapaz, moço, um pastor, pastoreio. E agora Deus o unge e diz que ele será rei de Israel, o próximo rei. E Saul, com medo de perder o seu trono, passa a perseguir aquele jovem que o acalmava quando ele estava perturbado. Mas o poder que Saul pensava que ele queria era muito diferente daquilo que Deus queria para o povo. Porque era algo que deixou de ser para todos e voltou-se a ser pessoal, porque Saul só queria poder, poder e mais poder. E isso foi fazendo ele se afastar de Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje com este exemplo de Davi é que ele precisou ficar no deserto. E aquele deserto foi um lugar forte. Foi um lugar onde ele desenvolveu o seu exército, um exército enorme de pessoas que acreditavam que Deus estava com ele. E ele confiou fielmente no Senhor. Imagina as dificuldades de viver com um exército num deserto. E Davi foi transformado em um dos maiores guerreiros. E à medida que o tempo passava, ele crescia também em sabedoria e em estar na presença de Deus. Ele era amado por Deus. Assim como Moisés era amado por Deus. Mas para continuarmos segurando na mão do Senhor, não nos perdermos no deserto, é preciso estarmos na presença dEle. Então não importa o teu deserto, não importa a dificuldade, a dor, o que está diferente na sua vida hoje, entenda, é para a tua vitória, é para o teu crescimento espiritual. O Senhor não nos quer apenas que vivamos nesse mundo em busca de coisas materiais. Claro que Ele deseja que sejamos vitoriosos. Ele quer que tenhamos uma vida de conforto, uma vida de segurança, uma vida de bem-estar, uma vida de prazer, mas prazer na Sua palavra, prazer na Sua presença. Entenda, meus queridos, se fortaleça nessa palavra que eu compartilho com você neste momento. Deus não nos coloca no deserto e nos abandona. Ele diz, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Êxodo 33, 14. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então se fortaleça, levante-se. Levante-se, determine essa palavra agora na sua vida, que você não vai ficar prostrado, chorando, desesperado.
que este momento de dificuldade, de dor e talvez de angústia que você esteja passando é uma fase. Ela pode parecer longa, mas ela vai passar. Porque todas as fases, todos os desertos, eles passam. Glórias a Deus por isso. Nós não precisamos ficar no deserto a vida inteira. Deus nos tira desse lugar árido, transformados, revigorados, porque é no deserto que nos aproximamos, nos conectamos com o nosso Senhor Jesus Cristo, com Deus. E eu aproveito para falar de um dos maiores exemplos, há vários sobre o deserto, mas no livro de Lucas, capítulo 4, versículos 1 e 2. Vou ler para você agora, Lucas, capítulo 4, versículos 1 e 2. Vocês já conhecem essa passagem, eu tenho plena certeza. Mas veja essa reflexão que o Senhor nos traz nessa noite agora. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para onde? Para onde Jesus Cristo foi levado, cheio do Espírito Santo, quando voltou do Jordão? Isso mesmo, para o deserto. Jesus Cristo foi levado para o deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E determinados ele teve fome. Quem era Jesus Cristo, meu querido, minha querida? Jesus, naquele momento, desceu da sua glória, estava no meio de nós, viveu como homem. E Deus, Ele sendo Deus, foi conduzido para o deserto. Olha que exemplo enorme, tremendo para mim e para a sua vida. Jesus Cristo foi conduzido para o deserto. E Ele precisou jejuar 40 dias e 40 noites. Ele jejuou e Ele orou. Sendo filho de Deus, o próprio Deus precisou ir para o deserto. E certamente aqueles momentos para Jesus Cristo não foram fáceis, porque Ele foi tentado de todas as maneiras, e eu não vou aqui falar sobre essa situação em si, mas o que eu trouxe para você nesse momento agora foi essa reflexão de que Jesus também foi para o deserto e que Ele cresceu espiritualmente, mesmo sendo Deus, Ele precisou se aproximar mais e mais do seu Pai, porque a maior transformação estava para acontecer. Logo ele deixaria ele deixaria aquele corpo humano. Ele passaria por grande sofrimento, por um momento de mudança muito grande. E essa mudança, ela alterou toda a estrutura do mundo. Porque aquilo que Deus disse, que ele nasceria, desceria do céu, viveria no meio de nós, como homem, sofreria dor, fome, angústia, teria os mesmos sentimentos que nós teve os mesmos sentimentos. E Jesus estava se preparando para aquela maior transformação. Aquela transformação onde ele seria torturado, humilhado, maltratado, colocado em uma cruz, crucificado, morto por mim e por você, cujo sangue desceu naquele madeiro para lavar o meu e o teu pecado, mas que ao terceiro dia, assim como Deus havia prometido, ele ressuscitou e está vivo conosco, na minha e na tua vida, através do Espírito Santo que ele deixou para nós.
E é por isso que o deserto tem um significado muito forte nas nossas vidas espirituais como cristãos. O deserto é importante porque ele vai nos preparar, assim como preparou Moisés, o povo de Israel, Davi, Jesus Cristo. Todos se aproximaram de Deus e nós precisamos também nos aproximar do Senhor. Meus queridos, minhas queridas, quando Deus nos mostra uma nova direção, é necessário realmente que peguemos a nossa velha bagagem e deixemos de lado. E nos apeguemos com essa situação nova, com firmeza, com fé, confiando que Deus nos sustentará nessa nova jornada. Não importa quanto tempo leve, importa que estejamos firmes na fé, segurando na mão do nosso Pai Celestial, convictos de que esse deserto é só mais uma fase de transformação. E eu faço uma analogia com a borboleta, com a largata. A analogia em que aquele momento de largata, ela tem uma fase, ela termina, aquele momento de rastejar, de ver de baixo para cima, ele está terminando. E agora chegou o momento da grande transformação em borboleta, a transformação nesse ser que começa a ver do alto, de cima para baixo. E aí essa visão é muito diferente da visão do deserto. É uma visão plena, é uma visão deslumbrante. Além da visão, é a exploração de novos ambientes, é o conhecimento, é o desenvolvimento de novas fases. E hoje, nesse instante, Deus fala ao meu e o teu coração: segura na mão do Senhor, crê que Ele está contigo em todos os momentos da tua vida, nos bons e nos difíceis, no deserto, para te transformar, para me transformar numa pessoa muito melhor, num ser muito mais evoluído que nós somos. Confia, fica firme, enxuga essas lágrimas, põe um sorriso maravilhoso no teu rosto, crendo que Jesus Cristo te ama e Ele não te quer nesse deserto a vida inteira, mas você precisa ter atitude e também mudar a sua vida, se aproximar de Deus. Amém? Amém. Que alegria receber esta palavra. Que bênção receber esta palavra. Como Deus falou meu coração poderosamente. E eu creio que Ele também falou o seu coração. E agora que o Deus falou conosco através dessa reflexão, vamos também falar com o Senhor. Vamos nos prostrar. Vamos nos esvaziar das coisas desse mundo, se assim for possível para você nesse momento. Se assim você quiser, curve a sua cabeça, dobre os seus joelhos. Entre em conexão com o Senhor e diga: Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, se me conduzires ao deserto, eu irei, porque eu tenho a plena certeza de que Tu estarás comigo. Dai-me forças para que eu seja forte e que eu enxergue os caminhos e a rota que Tu queres me conduzir. Perdoa quando na maioria das vezes eu só murmuro, porque eu preciso da Tua força e da Tua presença. Senhor, eu confio que a Tua graça me basta a cada dia e que todos os dias a Tua graça me sustenta, independente da situação em que eu esteja vivendo. Tu me fortaleces. Tu és o meu refúgio, socorro bem presente na hora da angústia.
e Tu estás comigo. Eu creio em todos os lugares. E mesmo nesse deserto, eu sei que o momento da vitória e da graça está perto de chegar. Porque Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meus queridos. Amém. Que palavra maravilhosa. Eu creio que o Senhor tocou no teu coração, porque Ele tocou poderosamente. Eu sinto a presença do Senhor. E eu fico muito feliz e grata a Ele, porque Ele me deu a graça de falar com você nessa noite. E agora, eu gostaria de compartilhar com vocês as pessoas que estão conosco, né, aqui. Deixe-me ver. Bruna, Pablo, Maiana, Carlos Silva, Margarida Farias, Flávio Celestino, Flávia Celestino, Simone, Leque JPA, da Congregacional, meu sogro, seu Levi, Cristina. A Cristina diz, é verdade, parece que estou no deserto. Parece, Cristina, é assim que nós nos sentimos. Mas a cada um de vocês, a Cristina, o meu sogro e a todos que estão conectados no programa, neste momento, creia que Deus te abençoe e esse deserto vai passar, hein? Assim como disse uma música, essa tempestade vai passar. Ela não veio para ficar, já tem dia e hora marcados. Minha irmã Bruna, meu genro Pablo, deixe-me ver mais. Enfim, tantas pessoas que estão conosco, eu sou grata a Deus por conduzir vocês através dessa palavra. Que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. As pessoas aí do meu trabalho, que eu sei, Ana Lúcia, minha querida, sempre conosco, meu sobrinho Rafael, minha querida amiga Rosângela Ventura, minha querida amiga Inayara, meus queridos novos amigos do curso de oratória, tantas outras pessoas, meus familiares, minhas queridas e amadas Leni e Leila, minhas cunhadas, Nicole, minha amada sobrinha, que Jesus te abençoe. Essa criança que está sendo conduzida na presença do Senhor, minha irmã, todo mundo, eu oro pela vida de vocês, minha sogra Dona Elizabeth, o meu marido e todas as pessoas que estão nos ajudando, nos ensinando a fazer cada dia melhor esse programa. Eu peço a bênção de Deus a cada um de vocês. Peço pela vida de todos os enfermos. Eu peço pela vida de todos os componentes da Terceira Igreja Congregacional do Gágio, ao nosso pastor Eudes Cavalcante, ao departamento infantil, ao departamento de senhora, enfim, a todos. Jesus os abençoe grandemente. Que Deus os tire desse deserto que estiverem e os conduza à sua presença. Amém? E é assim que eu me despeço, já com saudade de vocês. E pedindo, que vocês, para quem ainda não se inscreveu, inscrevam-se no canal Web TV Adonai JP, para que vocês possam receber as notificações. Se ainda não clicou naquele sininho, clica lá, porque tudo que a gente fizer de novo, você vai estar recebendo. Também peço a você, encarecidamente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, abençoa as outras pessoas. Às vezes a gente acha que alguém está com um sorriso enorme no rosto e está muito bem, mas a maioria das vezes o sorriso é apenas um disfarce para situações bem difíceis que estão passando. Então eu peço, em nome de Jesus, compartilha, deixa teu like também, isso vai nos ajudar a levar a palavra do Senhor a muito mais pessoas. Até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Amém.